Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da ASP, o ASP Talks. Hoje estamos aqui com um convidado, Robson Ferreira, que tem 30 anos de experiência profissional em tecnologia da informação, é mestre, doutor e pós-doutor em Direito Econômico, professor da FAAP e da Unip, para a gente tratar de um tema que está na bola da vez, né? Que é a advocacia e o uso da inteligência artificial. Robson, seja muito bem-vindo ao ASP Talks. Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e falando para os associados. Robson, então para a gente entrar no nosso tema, né, por que a inteligência artificial, né, é um tema relevante, né? Por que estamos ouvindo tanto falar dela? Eu começaria dizendo que nós vivemos a ditadura dos algoritmos, né? Hoje os dados, desde 1995, na verdade, quando a internet entra comercialmente no Brasil, através do convênio com a FAPESP e a criação do conselho do Comitê Gestor de Internet, os algoritmos cresceram. Tivemos várias fases, né? E hoje nós dependemos de dados para tudo. E esses dados podem ser tendenciosos. Esses dados dizem tudo sobre nós, sobre nossos hábitos, sobre nossos interesses, e agora alavancados com os algoritmos de inteligência artificial. Portanto, isso é muito relevante. Veja bem, estamos entrando nesse ano de 2024, teremos eleições municipais. O nosso Tribunal Superior Eleitoral está preocupado com essa questão da inteligência artificial e o uso dos dados. Imagina o Deep Learning, o que é possível se criar. Então, é muito relevante na sociedade. Depois podemos trazer ao longo da nossa conversa aqui outros exemplos, né? E os cybercrimes também, os criminosos, também passam a ter ferramentas mais especializadas para os crimes. Isso tudo exige uma preparação da sociedade, né, para atuar com essa inteligência artificial, né? Seguramente. E eu acho que a questão mais importante, além da econômica, é a questão de fato social. A pergunta é: será que a inteligência artificial vai contribuir para a diminuição das assimetrias sociais? Ou ela aumentará o fosso e a distância social entre as pessoas? Hoje nós já temos na sociedade um conjunto de pessoas digitalmente excluídas. Sabemos da dificuldade que algumas escolas públicas em alguns municípios pobres, rincões do nosso país, de dimensões continental, que não têm acesso à tecnologia. Então, será que nós teremos uma casta de profissionais? Podemos até discutir isso na advocacia, de ungidos, de empresas e de pessoas que dominam esse novo tema. Isso também é bastante preocupante. Acho que toda evolução social tende a correr o risco da gente ter essa maior discrepância, né? A gente precisa, né, pensar, né, falando dos excluídos, aí pegando um gancho na sua fala, nós temos pessoas que não têm acesso ao saneamento básico ainda no Brasil, né? Como a gente vai falar de acesso a meios digitais, né? Mas por isso que fica, né? Acho que todas as pessoas sempre fazem essa pergunta, né? Essa pergunta, acho que qualquer reportagem de qualquer meio se faz a pergunta, né? Quais são os benefícios? Você é a favor ou contra? Acho que não tem mais como ser a favor ou contra a inteligência artificial, né? É um dado que está aí, né? Não, eu acho que ninguém tem o poder de obstaculizar a lei do progresso. Realmente, os benefícios, seja das tecnologias de forma geral, se nós fizermos uma análise pós-guerra, com o surgimento dos grandes computadores, depois, isso década de 60, de 70, depois o surgimento da microcomputação, os Macintoshes, Apple e os PCs com Windows, que ali naquela época, como é que era a coisa? Você precisava dominar e conhecer o sistema operacional. Você precisava conhecer a máquina. Vou fazer uma analogia aqui com uma licença poética. É como para você dirigir um carro, você tivesse que ser mecânico. E aí surgem o quê? Surgem os computadores amigáveis, as Graphical User Interface, com os mouses, minimizar, maximizar, copiar, colar. Qualquer criança opera um computador. Fomos para os smartphones,
Agora, com as mãos, com os movimentos, com os dedos, nós conseguimos operar o sistema. Agora vamos para a voz, com Alexa, com Siri, com Cortana, que são os assistentes da Amazon, da Apple e da Microsoft, respectivamente. Só que agora nós estamos você usou a palavra revolução. Evolução. Eu acho que não é uma revolução. Porque agora nós vamos para a interface, vou me relacionar com o sistema com linguagem natural. Esse é um ponto relevante. Eu vou falar com o computador. E vai ser respondido pelo computador. Vou ser respondido. Hoje no ChatGPT 3.5 ou no 4, que é o software da OpenAI, que foi ali em 2021 o grande ponto de inflexão, trazendo a inteligência artificial de forma explícita na vida das pessoas. Claro que a gente já tinha acesso. Você, quando acessa, por exemplo, Netflix para pedir uma oferta de filme, já tem uma inteligência artificial ali, um machine learning, que já analisa seus hábitos. Quando o seu feed lá do LinkedIn, ou das redes sociais, ou do Instagram, o algoritmo que escolhe o que você vai ver. Mas nós estamos falando de alguma coisa mais radical. Nós estamos falando de acesso ilimitado. Claro que depende do modelo de negócio dessas empresas, que eu consigo, sem nenhum conhecimento prévio, eu digo, de computação, de sistema operacional, de programa utilitário, com linguagem natural, digitar os chatbots, né? Que são sistemas de inteligência artificial que se relacionam com linguagem natural. Hoje, no chat GPT 4.0, que é a versão paga, ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. Sim. Eu já falo, ele já me responde com voz. É incrível, né? Eu acho que até faz sentido algumas pessoas terem receio, né? Como todo novo que não se conhece, terem receio, né? Mas como fica a questão ética da inteligência artificial, né? Qual a importância da gente falar de ética, ou se é importante a gente falar de ética quando a gente trata inteligência artificial? Porque justamente pensando nesse receio aí das pessoas, né, sobre o uso dessa inteligência artificial. Talvez esse seja o ponto mais relevante hoje, considerando o poder de transformação da inteligência artificial, o impacto que isso trará na sociedade, na educação, nos empregos, nas famílias, no trabalho. Nós discutimos esses conceitos. Que ética, na maioria das pessoas, acha que é uma questão acadêmica. Mas não, ética está envolvida no dia a dia das famílias, das pessoas. Olha os problemas que nós já temos com redes sociais, com alguns jovens, com acesso a conteúdo inadequado, algumas condutas criminosas, inclusive, que surgem a partir da internet ou que se alavancam através da internet, como, por exemplo, a pedofilia, como, por exemplo, os crimes eletrônicos. E isso é muito importante. Existe até um teórico, um filósofo argelino-canadense chamado Mário Bung, que criou o termo tecnoética, que é justamente uma abordagem unindo essa parte tecnológica da engenharia e da sociologia, da filosofia, da antropologia, da história, para balizar essas práticas dentro da sociedade. Então, realmente é muito relevante. E também é um desafio para os legisladores. Será um desafio grande criar normas, regulamentação que sejam, eu diria, isentas ou agnósticas em termos de tecnologia, que sejam mais abrangentes, para munir a sociedade com os instrumentos para trabalhar com isso. Esse é o desafio. E eu acho que o grande, não sei, pelo menos ao que me parece, acho que hoje em dia ninguém, em geral, tem muito conhecimento dos limites que a gente pode chegar com essa inteligência artificial, né? Então a gente balizar, não sei, aí até me corrija, balizar os termos legais, né, para conceituar algo que, na verdade, para muitos é desconhecido ainda,
fica um pouco difícil. Eu não sei o que a gente já tem de avanço nesse sentido. Então, deixa eu trazer alguns exemplos. Eu acho que você foi muito feliz nessa frase. Deixa eu trazer alguns exemplos. Em março de 2016, a Microsoft lança no Twitter, hoje X, um robô para adolescente chamado Toy, ou Tai. Esse robô, em 24 horas, ele teve que ser tirado porque ele ficou racista, ele ficou nazista, ele ficou sexista, ele começou a fazer apologia à violência. Por quê? Porque o algoritmo aprendeu com dados inadequados na rede. Imagina nesse momento de polarização que a gente está vivendo. Sim. Vou trazer coisas mais recentes. 22 de novembro de 2023. Agora, um artigo da UOL. Uma jornalista criou um perfil num site chamado Réplica. Já ouviu falar dele? Não. Réplica é um site que é o companheiro de IA que se importa. O mote, o marketing é sempre aqui para ouvir e conversar, sempre ao seu lado. As pessoas criaram perfis. Você pode ir lá criar um avatar, uma pessoa ideal, um namorado ideal, as pessoas solitárias, e começar a interagir. Através de voz, ele faz chamada para você. E essa jornalista fez um trabalho é só pesquisar no UOL, o título da reportagem é Como Começou e Terminou Meu Namoro com uma Inteligência Artificial, de 22 de novembro de 2023. É absolutamente assustador. E na Tech em Tudo, numa reportagem de 18 de julho de 23, uma mulher entra na justiça ela querendo se casar com uma inteligência artificial, que diz que encontrou o homem ideal no Réplica. Uma inteligência artificial que dá atenção, que não briga, que lembra do aniversário. Mas isso também é um campo para se aplicar em golpes, né? Pessoas carentes. Claro. Mas nós estamos falando de sites idôneos. Existe um site chamado Character.ai. Tem uma reportagem também de 6 de janeiro de 23, olha, coisa bastante nova, publicada pela Folha de São Paulo, que é uma reportagem da BBC News. Os jovens, esse site criou um bot, um chatbot psicólogo. Psicólogo? E os jovens aderiram. Jovens do mundo todo vêm aderindo. No mês passado teve 3,5 milhões de usuários. 78 milhões de mensagens. Isso é reportagem da Folha. E claro, aí vão voltar de novo as questões éticas. Exato. Será que um algoritmo consegue substituir um psicólogo, um psicopedagogo, um psicanalista? Gente, isso é chocante, né? Então eu vou mais, vou além. Vou falar de uma notícia novíssima, 10/1. Portanto, de ontem. 10/1 de 2024, do Estadão. Conheça Emily Pellegrini, modelo criada por inteligência artificial que está arrebatando corações. No Instagram tem mais de 200 mil seguidores e crescendo exponencialmente. Uma coisa assustadora. Assustadora. E eu tive a curiosidade de entrar no Instagram, antes aqui da nossa conversa, e ver o depoimento dos cavalheiros. É mulher ideal. Estamos apaixonados por um avatar. Por um avatar. E essas plataformas que eu estou dizendo aqui por exemplo, o Réplica, a coisa é mais grave. Porque uma coisa é você ter acesso a uma plataforma dessa aqui. Outra coisa é você ter acesso a uma plataforma dessa com óculos de realidade virtual. Ok? Onde você realmente entra num ambiente imersivo e as experiências podem ser de outro nível, de outra profundidade, levando realmente as pessoas para um mundo absolutamente fictício e não sabemos onde isso pode parar. É isso. Esse é o ponto que eu tava colocando quando eu falei, né? Ninguém sabe onde isso termina ainda, né? Pra gente conseguir balizar em termos legais ou jurídicos até onde podemos ir, né? Ou quais são os limites de atuação dessa inteligência artificial, né? Essa é a nova fronteira.
que teremos que desbravar, né? E não podemos também fechar as portas para ela, porque é uma realidade. Não, tem um lado bom. Eu não sou contra nada disso. Não estamos aqui fazendo apologia contra a inteligência artificial. Claro que eu quero ter um assistente digital. Só não quero ficar doente mentalmente. Como já existem pessoas hoje absolutamente dependentes das plataformas de games, com uso inadequado de rede social, com informações falsas, com pessoas sendo impactadas psicologicamente, pessoas recebendo conselhos e informações inadequadas. Agora, você é contra a rede social, você é contra a internet? Não, claro que não. Eu sou um professor, eu lido com isso no dia a dia. É absolutamente fantástico. O desafio é a questão ética. Podemos aqui começar a discutir a responsabilidade do governo, a responsabilidade das famílias, a responsabilidade da sociedade civil, a responsabilidade das big techs. Como é que o legislador, será que ele vai ter velocidade? Ou vai fazer uma lei principiológica, usando um termo aqui nosso, que realmente consiga abarcar toda essa complexidade e explorar essa fronteira? É disso que nós precisamos. Com que velocidade? E a tecnologia está vindo. Está vindo, não podemos fazer as leis na mesma velocidade. Você vê que alguns meses atrás teve até um manifesto, foi inclusive liderado pelo Elon Musk e assinado por muitos cientistas proeminentes que defendiam que se parasse o desenvolvimento da inteligência artificial por 6 meses, né, desse um freio de arrumação até que a gente conseguisse entender para onde isso estava indo. Claro que isso era um absurdo, isso não foi. Naturalmente havia uma vantagem competitiva da OpenAI naquele momento ali, com uma parceria com a Microsoft, com certeza eram questões que deixou a Google, né? e, enfim. Então tem uma cortina de fumaça aí e tem uma caixa preta que precisa ser desvendada pela sociedade, pelo legislador. Não, sem dúvida. Em termos assim, o que isso vai impactar, né? O que a inteligência artificial vai impactar, ou como você vê que possa impactar na questão das empresas, né? Pensando aqui já na nossa área aí também da advocacia, mas não só isso, né? Na questão de empregabilidade de empresas, como a gente pode ver isso, né? Uma substituição do trabalho humano. Quais são as profissões que vão ser mais impactadas? Porque os especialistas dizem, toda a tecnologia realmente obsoleta alguns processos. E há algum tempo atrás nós tínhamos a indústria do vinil, depois tivemos a indústria do DVD, tivemos a indústria do CD, né, que foi assassinada pelas TV a cabo, que está sendo assassinada entre aspas, né, uma palavra forte, mas destruída pela indústria do streaming. E assim a coisa vai de forma acelerada. Os bancões, se é um termo que eu posso usar, os grandes bancos de varejo, que é vamos falar a verdade, é uma indústria com alguma concentração, né? Se vê aí tendo que se reinventar com as fintechs, com as empresas ou com os bancos que nascem a partir da tecnologia. Se a gente falasse, talvez, para o meu pai, que há 20, 30 anos que existia um banco sem agência. Imagina, impensável. Nós éramos loucos. A rede de varejo do banco era o que mais agregava valor. Até porque a agência era o único ponto de contato que existia com o cliente. Não existia celular. O call center estava engatinhando. Não é verdade? Não existia o internet banking. A internet 95, 2000 e pouco que começa a surgir. Então, é uma transformação em todas as indústrias. A transformação digital vem de forma absolutamente acelerada. Hoje já se fala que os chatbots têm o potencial de acabar com os navegadores. Todo mundo hoje... Você passa um dia sem ir no Google? Quem passa um dia sem ir no Google? Não. Sem dar uma googada? Eu já uma série de coisas, eu já tenho dúvida se vou no Google ou se vou no ChatGPT. Eu já estou ali no meio do caminho. Percebe? Até porque os navegadores tradicionais, eu vou lá e é muito poluído. É um algoritmo que também é um algoritmo caixa preta.
Não aparece o que eu preciso, aparece quem pagou. Quem pagou, Aparece o que é mais relevante, e essa relevância tem um componente econômico. Temos que falar a verdade para o nosso. Não, e às vezes até eu evito de consultar, às vezes, alguma coisa no navegador, no Google, porque sei que isso vai influenciar o algoritmo do que ele vai me trazer nas outras todas coisas de que participo. E falo, não quero que, se eu quero saber sobre uma casa de repouso, eu falei, não quero que me venha propaganda de casa de repouso. Melhor eu não pesquisar isso no Google com o meu, né, no meu celular, né? Então, eu trago aqui uma pesquisa também para você, muito interessante. Saiu uma pesquisa em maio de 2023, do World Economic Forum, lá o Fórum Econômico de Davos. É só bater na internet, Future of Jobs Report. E ela diz que 75% das empresas pesquisadas estão utilizando inteligência artificial a todo vapor. E dessas, 25% a 30% das empresas dizem que realmente haverá destruição de algum valor no campo profissional. Claro que surgem novas oportunidades. É aquilo que eu vinha falando para vocês. Web design era uma profissão que não existia antes da internet. Sim. Né? Hoje a gente fala influenciadores. O pessoal que gera vídeos para o YouTube, podcast e videocast não existia. Temos aqui na retaguarda uma série de profissionais cuidando, vão editar e vão distribuir nas plataformas esse nosso conteúdo aqui. Então veja, isso não existia. A questão central é, número 1, a velocidade. A velocidade que isso está se dando é exponencial. É de um mês para o outro, é de um dia para o outro, uma transformação radical. Segundo, essa pesquisa diz que de 10, talvez 6 a 7 profissionais necessitarão de requalificação. Aí a gente volta àquela questão da simetria social. Sim. Também numa sociedade. Do desafio para o sistema educacional. Do papel não só do governo, mas da sociedade organizada em preparar. Será que eu sou um professor? Você na apresentação falou, eu trabalho em 2 faculdades, graças a Deus, de referência. Mas será que todo mundo está antevendo isso? Será que os currículos serão mudados na velocidade certa? E essa transformação, ela não é mais geracional. Antigamente era aquilo que havia tempo para se planejar. Não, vai acontecer na mesma geração. Então, essa é uma questão importante. Se você me permite só concluir, antes da tal da indústria 4.0, a revolução era ali nos processos menos intelectuais, nos processos mais braçais. Agora não, nós estamos falando de uma inteligência artificial que entra. Vamos pegar a nossa área. Eu te faço uma pergunta. Imagina aquela advocacia menos qualificada, de massa, que a gente sabe que trabalha com processos muito padronizados, muito repetitivos, com teses muito repetitivas. Você imagina um robô de inteligência artificial, quando a gente usa a palavra robô aqui, não no sentido do hardware, do robô físico, um algoritmo, um software, cuidando disso. Vou te dar um exemplo. Tem um exemplo agora na linha de cima. Vou te dar um exemplo na linha caixa de banco. A minha mãe, que já é falecida, um dos sonhos dela, eu vou confessar aqui, eu tenho 64 anos. Então, há muito tempo, algumas décadas atrás, é que eu fizesse concurso para ser caixa do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Que era um concurso, né? Será que minha mãe não era ambiciosa? Não. Era. O caixa se transformava no presidente do banco. Sim. Hoje não. Cadê os caixas? Olha o que está acontecendo com os call centers. Você tem dúvida que os chatbots substituirão o atendimento humano em alguns meses? Não, exato. Acho que a grande maioria dos contatos com as grandes e médias, né? E até pequenas empresas já se dá com
com o uso de robôs, né? Só entra o fator humano num terceiro momento lá da tentativa de contato, né? Mas antigamente era só nos processos, nas tarefas mais, vamos dizer assim, mais padronizadas, mais automáticas. Agora não. Com a inteligência artificial nós estamos entrando na área da contabilidade, na área das finanças, na área do direito, na área do marketing, por exemplo, gerando vídeo, gerando conteúdo, gerando imagens. A gente vê que até no Percebe? uso, né, até no uso doméstico, isso no uso pessoal, né, assim, doméstico, a gente vê que isso já invadiu, né, nossas vidas, né. Então isso para as empresas e trabalhando sobre isso, com certeza é um impacto muito grande. E aí você me fala de 60% a 70% de necessidade de requalificação profissional, né, É verdade. que é um impacto muito, muito grande. Não só nos trabalhadores, entre aspas, braçais. Sim. Agora nós estamos falando de nível de analista, do Uhum. pessoal mais qualificado, pessoal de nível superior. Não, até no judiciário, diversos tribunais já falaram que têm utilizado Sim. a inteligência artificial para fazer triagem de processos, né, até presidentes dos tribunais superiores, já anunciaram nesse sentido. Então, assim, não dá para se negar a existência, Não né. dá. E e a questão, né, até ia fazer outra pergunta, mas antes agora me parou. E a questão dos direitos autorais, né, onde se buscam essas informações que são trazidas por esses. Essa pergunta é muito importante. Eu trago também uma notícia aqui, ó, em 27 de dezembro de 2023, notícia também do Globo. O New York Times vai à justiça contra a OpenAI, criadora do ChatGPT por direitos autorais. Por quê? Porque a inteligência artificial, o algoritmo, a inferência, sem dados, não é nada. Tem até uma frase muito batida que dados são o novo petróleo da economia digital. Né? Em alusão que o petróleo na economia antiga, né? Do motor a explosão, Sim. o petróleo é o grande combustível. E agora os dados é que são. Por quê? Porque os algoritmos precisam de informações. E quem gera as informações? Claro que existe um conjunto de informação de domínio público. Mas existe um conjunto de informação que não está de domínio. Então, hoje existe um embate entre os grandes produtores de conteúdo de mídia, liderado aí pelo New York Times. Por quê? Porque esses robôs são treinados com esse volume de dados e começam a ganhar dinheiro para os seus acionistas, para as suas empresas. E essa é uma questão. Vou te trazer também aqui existe um caso emblemático em agosto de 2023, que foi uma pessoa no Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos, que pediu o registro de uma imagem intitulada Entrada no Paraíso. Uma imagem muito bonita, gerada por inteligência artificial. E foi negado o registro. E aí surgiu também, esses são os dois casos aí que está na mídia, do New York Times versus OpenAI. OpenAI é a empresa que fez o ChatGPT. E esse cidadão lá em Colômbia, nos Estados Unidos. E essa é a questão. Quem é o dono da imagem? Porque essa imagem também foi baseada no modelo que aprendeu com outras imagens, com com outros outros dados, conteúdos, né? com outros dados. Não veio do nada. Mas houve participação humana. Ele fez o prompt. Prompt é o comando. Comando em linguagem natural. Lá em inglês deve ter sido. Sim. Se fosse aqui em português. Crie. E você pode pedir para criar as imagens mais surreais. Crie a imagem de um astronauta montando num cavalo branco na lua com a sua noiva na garupa. Ele vai fazer. Depois você chega para ele, olha, faça isso aí com estilo Salvador Dalí. Ele vai estilizar. E aí? Quem é o dono dessa imagem? Sou eu que fiz o prompt? É a plataforma que é dona do algoritmo? São os donos ou os detentores na retaguarda dos dados que a gente nem sabe que influenciaram ou que alimentaram o algoritmo? Qual é
qual é a quantidade ou qualidade de participação humana que tem que ter para uma criação ser considerada autoral. E ninguém sabe Veja, essas coisas. a gente não... Acabou de... Isso é coisa... Há um ano atrás nós não tínhamos imagens... Quer dizer, não tínhamos em larga escala na ponta do dedo do seu celular. Eu acho que a $20 por mês, Sim. que é quanto que custa a assinatura. Vamos combinar? $20 por mês, R$100. 2 pizzas por mês. Uhum. Né? Mais IOFzinha aí, o meu cartão de crédito que no mês passado deu R$103. Eu podendo criar qualquer tipo de imagem. E nós estamos falando de ChatGPT, mas é uma das plataformas. Existe plataforma especializada em música. Existe plataforma especializada em cartoon. Existe plataforma especializada em foto, em minerar PDF. Se você entrar hoje no ChatGPT pago, você vai ver que tem a opção de plugin. Plugins são softwares que a gente adiciona a outros softwares para expandir a sua funcionalidade. Especializado, fazendo apresentação já em PPT, fazendo já PowerPoint. Já sai pronto. Passa um PowerPoint sobre tal assunto. E às vezes ele alucina. Esse termo alucinar é um termo que eles estão usando tecnicamente mesmo. Alucinar é quando ele cria conteúdos falsos. Mas coerentes. Parece que já houve até criação de jurisprudência, né? Pensando na área jurídica aí, de jurisprudência que não verdadeira, né? Teve um caso de um advogado nos Estados Unidos, foi uma ação envolvendo uma companhia aérea. E lá nos Estados Unidos tem os precedentes, né? Sim. Aqui também, mas lá a coisa é muito mais robusta. Precedentes mesmo, né? E a outra parte contestou. Não, mas peraí, a gente não achou isso aqui não. Nós não achamos esses... É como se eu citasse uma opção de jurisprudência, eu pedisse para os... Vamos cair aqui na nossa realidade. Eu pedisse para o ChatGPT citar a jurisprudência e ele inventasse. Mas inventa com coerência. Não é uma coisa que tu lê